Quantas vezes você já adormeceu pedindo ao universo uma mudança, mas acordou no dia seguinte com a mesma sensação de vazio, como se nada tivesse se transformado? Talvez você já tenha rezado, visualizado, repetido mantras, escrito afirmações em cadernos, e ainda assim a vida parece repetir o mesmo padrão, como uma música que insiste em tocar sempre na mesma melodia. É nesse silêncio que nasce uma dor quase invisível, a de sentir que, por mais que se esforce, nada realmente se move. Essa dor não é apenas sua. Ela é partilhada por milhares de pessoas que carregam dentro de si a esperança de um dia despertar em uma nova realidade, mas que se veem presas às mesmas limitações. É como se o corpo vivesse em um tempo, mas a alma continuasse esperando por outro. E talvez o mais doloroso seja essa sensação de que o universo já não responde, de que suas orações se perderam em algum espaço vazio. Eu sei que isso fere, porque já feriu muitos de nós. Mas e se o que falta não for força, nem insistência, nem mais esforço? E se o que falta for apenas saber onde e quando plantar a semente certa? E se o sono, que tantas vezes tratamos apenas como descanso, for na verdade um portal secreto entre sua mente e a criação da sua realidade? A ciência e a espiritualidade começam a nos revelar que o sono é mais do que um apagar das luzes. Bruce Lipton, pesquisador da mente e da biologia, afirma que nossa vida é governada em até 95% pelo subconsciente, essa parte invisível que age quando a mente consciente se cala. E é justamente durante o sono que a barreira do consciente relaxa, abrindo espaço para que novas informações sejam gravadas no fundo mais profundo de quem somos. Neville Goddard, mestre da imaginação criadora, dizia que a mente adormecida molda o tecido do amanhã. Isso significa que aquilo que você pensa, sente e imagina nos instantes em que adormece não é apenas um devaneio, mas o esboço da realidade que está prestes a nascer. Esse é o segredo que poucos entendem. Não é a repetição cansativa, não é o esforço forçado, não é o desejo desesperado que cria a mudança. É a maneira como você se coloca no instante em que atravessa a fronteira entre a vigília e o sono. É nesse limiar que a mente se abre como um solo fértil, e cada pensamento lançado nesse momento é uma semente que encontra as condições perfeitas para germinar. E é exatamente nesse ponto que a promessa deste encontro começa. Quando você aprende a usar esse portal invisível, em apenas 24 horas é possível perceber os primeiros sinais de transformação. Não porque o mundo externo mudou de repente, mas porque o campo invisível que organiza sua realidade começou a responder a uma nova programação. Hoje você vai descobrir como acessar esse espaço secreto e como plantar com intenção e consciência as sementes que podem começar a florescer já na próxima manhã. Talvez você carregue a sensação de já ter tentado de tudo: leituras, técnicas, orações, cursos. Mas por mais esforço que coloque, a vida insiste em trazer os mesmos resultados. Essa repetição cria uma ferida silenciosa, a impressão de que nada realmente funciona para você. E, no entanto, existe uma chave que raramente é compreendida, porque não está no esforço consciente, mas na forma como você se entrega ao instante de adormecer. O sono não é apenas um intervalo entre um dia e outro. Ele é um campo invisível, onde a mente se recolhe, o corpo se restaura e, sobretudo, onde a barreira crítica entre o consciente e o subconsciente começa a relaxar. É nesse momento que tudo se torna mais maleável, como se uma porta secreta se abrisse, permitindo a entrada de novas informações diretamente no lugar de onde brotam seus hábitos, suas crenças
e até sua biologia. Bruce Lipton nos lembra que até 95% da nossa vida é regida por essa mente subconsciente. Isso significa que enquanto você acredita estar tomando decisões no dia a dia, na verdade é essa parte invisível que conduz seus passos. Neville Goddard, em sua sabedoria visionária, dizia que a imaginação, nesse estado de transição entre a vigília e o sono, molda o tecido do amanhã. Pense nisso. Aquilo que você imagina nos minutos finais antes de se entregar ao sono é como uma semente plantada em solo fértil, porque nesse instante sua mente já não discute, não critica, não coloca barreiras, ela apenas recebe. Esse é o ponto de virada. Compreender que não é o esforço consciente que gera mudança, mas o uso estratégico desse portal noturno. Não é a repetição incansável durante o dia que transforma a realidade, mas aquilo que você semeia nos instantes em que o corpo se rende ao repouso e a mente se abre ao invisível. Imagine a terra molhada após a chuva, pronta para receber qualquer semente. Assim, é sua mente nesse estado liminar. Cada pensamento, cada imagem, cada sensação que você lança nesse espaço se enraiza com rapidez e começa a germinar. A promessa que aqui se revela é simples, mas poderosa. Quando a programação correta é inserida nesse portal, em apenas 24 horas, os primeiros sinais de transformação começam a se manifestar. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque o seu campo interno começou a vibrar em uma nova frequência. Esse é o portal invisível onde ciência e espiritualidade se encontram. Um espaço silencioso, mas carregado de poder, pronto para receber as sementes da sua nova realidade. Há um motivo profundo pelo qual tantas pessoas acordam todos os dias com a mesma sensação de estarem presas aos mesmos problemas. É como abrir os olhos pela manhã e perceber que, apesar das horas de descanso, nada dentro realmente mudou. A vida se repete como uma fita que toca em looping, trazendo os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos padrões. Essa experiência silenciosa pode gerar desânimo e até a sensação de que o destino já está escrito e não pode ser alterado. O que sustenta essa repetição não é uma falta de esforço, nem de desejo, mas sim a força de registros antigos armazenados no subconsciente. As crenças que herdamos na infância, as palavras ouvidas repetidas vezes, as experiências que nos marcaram profundamente, tudo isso permanece gravado como instruções invisíveis que continuam atuando mesmo décadas depois. O subconsciente não distingue o que foi vivido do que foi imaginado. Ele apenas recebe, grava e repete. Por isso, mesmo que sua mente consciente diga: eu quero prosperidade, eu quero saúde, eu quero amor, se o subconsciente está programado com memórias de escassez, medo ou abandono, é isso que continuará orientando sua percepção de mundo. É como tentar atravessar uma cidade moderna usando um mapa antigo. Você pode caminhar, pode se esforçar, pode tentar de todas as formas chegar ao destino. Mas se o mapa não corresponde mais à realidade, você inevitavelmente se perde. Assim, também acontece conosco. Carregamos mapas emocionais desatualizados e, sem perceber, seguimos percorrendo estradas que nos levam de volta ao mesmo lugar. Essa é a dor invisível que tantas pessoas sentem sem conseguir nomear. É acordar cada manhã dentro de um ontem que nunca se encerra. É tentar construir um novo sobre um alicerce antigo. Mas reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para compreender que o passado não precisa ser uma prisão.
Ele apenas revela que o subconsciente, quando não é atualizado, continuará recriando os mesmos cenários. E é justamente aí que a chave do sono, como laboratório de reprogramação, começa a ganhar sentido. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que desejar com intensidade seria suficiente para transformar a realidade. Que repetir mentalmente o que se quer, ou insistir no mesmo pedido, acabaria por mover as forças invisíveis do universo. Mas o que muitos não percebem é que o desejo, por si só, pode se tornar uma armadilha. Quanto mais você pede, mais o próprio ato de pedir revela que aquilo ainda não está presente em sua vida. A energia que se emite nesses casos não é a da abundância, mas a da ausência. A força de vontade, quando usada apenas para repetir incessantemente um desejo, não gera manifestação real. O subconsciente não responde à intensidade do querer, mas à coerência da identidade. Em outras palavras, não é o quanto você deseja, mas quem você acredita ser enquanto deseja. Se a mente consciente insiste em repetir "eu quero prosperidade", mas a identidade subconsciente continua carregando memórias de escassez, de limitações, de insegurança, a vibração dominante continuará sendo a da falta. Isso cria um paradoxo. Quanto mais se insiste em pedir, mais se reforça a distância entre o que é desejado e o que é vivido. É como estar diante de uma porta e bater nela sem perceber que a chave está no próprio bolso. O esforço se repete, mas não abre caminho. E essa repetição pode gerar frustração, cansaço e até a sensação de que a espiritualidade não funciona. Pense em alguém que deseja prosperidade, mas ao mesmo tempo mantém hábitos de medo, de contenção e de autossabotagem. Essa pessoa pode orar ou repetir afirmações todos os dias, mas a sua vibração continua alinhada ao que falta e não ao que já existe. O universo, que responde sempre à frequência mais forte, apenas espelha essa ausência. O verdadeiro segredo está em perceber que a força de vontade não cria realidades, ela apenas intensifica o estado no qual você já está vibrando. Quando o desejo nasce da falta, ele reforça a falta. Quando a identidade é assumida, não há mais necessidade de desejar, porque você já começa a viver a partir da vibração do que é. E nesse ponto, a manifestação deixa de ser esforço e se torna consequência natural da coerência entre quem você é por dentro e o que acontece ao seu redor. Existe um instante em que o corpo já começa a se render ao sono, mas a mente ainda não se desligou completamente. É um ponto delicado, quase imperceptível entre a vigília e o adormecer. Esse estado é conhecido como hipnagógico. Do ponto de vista científico, é nele que predominam as ondas cerebrais θ, aquelas que facilitam tanto a criatividade quanto o acesso profundo ao subconsciente. Esse breve momento funciona como uma janela rara. É como se a mente entrasse em um modo de receptividade ampliada, sem barreiras, sem críticas, sem defesas. Da mesma forma que um computador entra em modo de instalação para receber um novo sistema, a mente, nesse estado, se torna um terreno aberto para novas programações. E o que você escolhe plantar nesse instante pode se enraizar mais rapidamente do que qualquer esforço feito durante o dia. O estado hipnagógico é, portanto, um portal secreto. Não dura mais do que alguns minutos, muitas vezes apenas segundos, mas tem o poder de alterar o cenário interno. Quando a mente está nesse limiar, ela não diferencia o que é realidade do que é imaginação. Tudo que é sentido com intensidade nesse momento se grava como verdade. Imagine que você se aproxima desse instante carregando pensamentos de medo, de escassez ou de solidão.
Essas sementes encontram o solo fértil da mente e germinam com força, recriando no dia seguinte os mesmos cenários de ontem. Mas se nesse mesmo instante você conduz sua mente a uma nova imagem, a uma nova sensação, a uma nova pergunta, o que se planta é um esboço de futuro diferente. Esse é o poder de estado hipnagógico. Em apenas 60 segundos, é possível lançar sementes que alteram a paisagem interior. Não é esforço, não é repetição cansativa, não é batalha contra si mesmo. É simplesmente aproveitar o instante em que o portal se abre e deixar que o subconsciente, silencioso e poderoso, comece a trabalhar a seu favor. Durante muito tempo, muitas pessoas se apoiaram na prática das afirmações, repetindo frases como "eu sou próspero", "eu sou saudável", "eu sou amado". Mas para muitos, essa prática gera um desconforto silencioso. Ao repetir a frase, algo dentro responde: "Isso não é verdade". Essa resistência interna nasce porque o subconsciente, ao receber uma declaração contrária à identidade já instalada, rejeita como se fosse uma mentira. As perguntas, por outro lado, operam em um nível diferente. Elas não confrontam a mente com uma afirmação rígida, mas a convidam a buscar uma resposta. Quando você formula uma pergunta, você ativa uma rede cerebral conhecida como Sistema de Ativação Reticular. Esse sistema funciona como um radar, selecionando no ambiente sinais e informações que correspondam àquilo que você decidiu buscar. A mente, quando recebe uma pergunta, entra em movimento. Ela não discute se é verdadeiro ou falso. Ela apenas começa a procurar respostas. E nesse movimento silencioso, sua percepção de realidade se transforma. É como se o mundo começasse a se reorganizar em torno daquilo que você escolheu questionar. Pense, por exemplo, na diferença entre repetir "eu sou próspero" e perguntar "como posso perceber a prosperidade que já existe ao meu redor?". A primeira frase pode gerar conflito interno, porque talvez a sua vida ainda não reflita prosperidade de forma clara. A segunda, entretanto, abre espaço para que sua mente procure evidências. E, de repente, você começa a notar oportunidades, pequenos sinais, recursos que antes estavam invisíveis. As perguntas têm esse poder sutil. Elas não criam resistência, criam movimento. Não impõem, mas despertam. E ao despertar essa busca, a mente passa a organizar a sua experiência de acordo com a nova direção escolhida. O simples ato de questionar com intenção se torna então uma forma poderosa de reprogramação, porque muda a maneira como você enxerga o presente e abre o caminho para uma realidade diferente. Existe um ponto em que o desejo deixa de ter importância. Quando se alcança esse ponto, não há mais necessidade de pedir, de insistir, de repetir. O verdadeiro segredo da manifestação não é querer, mas assumir a identidade de quem já possui aquilo que busca. É esse estado que alguns mestres chamam de estado de Deus. Não porque seja algo distante ou inatingível, mas porque é a experiência íntima de se reconhecer como já sendo o que se deseja. Nesse estado, não existe falta. Não há ansiedade, nem espera. Há apenas convicção silenciosa. A serenidade de quem veste uma nova identidade e começa a habitá-la no agora. É como o ator que, ao vestir o figurino, não precisa mais se esforçar para interpretar o personagem. Ele deixa de atuar e simplesmente passa a ser. Assim também é na vida espiritual e emocional. Quando você se veste internamente com a identidade de alguém próspero, amado ou saudável, não há espaço para dúvida. Você apenas vive como tal. E o mundo começa a refletir essa vibração. A realidade sempre responde à coerência interna. Quando sua identidade é assumida,
Quando você deixa de agir como quem busca e começa a agir como quem já é, todo o campo ao seu redor precisa se reconfigurar para refletir esse novo estado. É como se a vida fosse obrigada a acompanhar a nova frequência que você sustenta. Esse é o ponto mais profundo da manifestação. Ela não nasce da ausência, nasce da presença. Não surge da luta, mas da certeza silenciosa. O estado de Deus não é sobre esperar que algo venha até você, mas sobre reconhecer que, ao se tornar a identidade que deseja, a realidade não tem escolha a não ser se alinhar. E é nessa entrega tranquila que o universo revela sua resposta mais fiel. O cérebro humano não mostra tudo o que existe à nossa volta. Ele seleciona, filtra, organiza e nos apresenta apenas uma fração da realidade. Esse processo silencioso é conduzido por um mecanismo chamado Sistema de Ativação Reticular, ou simplesmente SAR. Ele funciona como uma lente seletiva. Entre infinitas informações disponíveis a cada segundo, o SAR escolhe o que está em sintonia com as crenças e a identidade que você sustenta. Um exemplo simples ajuda a compreender. Quando alguém compra um carro novo, de repente começa a ver esse mesmo modelo em todos os lugares. O carro já estava ali antes, mas não chamava atenção, porque não havia relevância para a mente. A partir do momento em que se cria uma nova identidade, a de dono daquele carro, o SAR começa a destacar esse padrão no ambiente. É como se o mundo tivesse mudado, mas na verdade foi apenas a percepção que se ajustou ao novo estado interno. O mesmo acontece com qualquer aspecto da vida. Quando se assume internamente a identidade de alguém saudável, oportunidades, informações e caminhos relacionados à saúde começam a surgir. Quando a identidade é de prosperidade, o SAR passa a destacar sincronicidades, possibilidades de crescimento e sinais de abundância, que antes permaneciam invisíveis. Não porque essas coisas não existissem, mas porque simplesmente não eram notadas. Esse processo pode parecer místico, mas é também neurociência em ação. O cérebro responde às instruções internas e organiza a percepção do mundo de acordo com aquilo que você acredita ser. Por isso, ao programar uma nova identidade antes de dormir, ao atravessar o portal do sono em um estado de convicção silenciosa, você está instruindo o seu SAR a filtrar a realidade de outra forma. No dia seguinte, aquilo que antes parecia ausente começa a se tornar visível, como se o universo tivesse se reorganizado, quando, na verdade, foi a sua percepção que se alinhou à nova frequência. Assim, compreender o papel do sistema de ativação reticular é perceber que não se trata de mágica, mas de coerência. Sua mente molda a forma como você vê o mundo, e o mundo, em resposta, reflete a forma como você decidiu se ver. Em muitos caminhos de busca interior, um risco silencioso aparece. Transformar a espiritualidade em uma performance, em um ritual de aparência, mais preocupado em mostrar resultados do que em viver a experiência autêntica. Quando isso acontece, o sagrado perde sua força, porque deixa de ser um espaço de transformação interior e passa a ser apenas mais uma forma de cobrança. A ansiedade pelo resultado é a grande sabotadora desse processo. Ela nasce do desejo de controlar o tempo e de medir cada prática pelo que já deveria ter acontecido. Mas quando a mente se projeta para o futuro com pressa e impaciência, a frequência do presente se rompe. É como tentar colher uma fruta ainda verde. A ansiedade não acelera o processo, apenas impede que ele amadureça naturalmente. Essa corrida pelo quanto antes vai acontecer cria uma vibração de falta. Em vez de sustentar a identidade de quem já é, a pessoa volta para o estado de quem ainda espera.
O campo interno se desalinha e o subconsciente entende que a realidade desejada não está aqui e agora, mas sempre distante, sempre adiada. A espiritualidade de vitrine reforça essa armadilha. São práticas realizadas para se sentir espiritual, para aparentar evolução, mas que não produzem mudanças reais porque nascem da comparação, da pressa ou da necessidade de aprovação. É uma espiritualidade desconectada da essência, que busca provar algo em vez de habitar a verdade. O chamado é para a reconexão autêntica. É viver cada prática como presença, como entrega, sem ansiedade pelo amanhã. É respirar a certeza de que aquilo que já foi assumido internamente não precisa ser buscado, apenas vivido. Quando o agora é habitado com a identidade daquilo que já existe dentro de você, a realidade não tem escolha. Ela se reorganiza em coerência com a sua vibração. Nesse ponto, o tempo deixa de ser inimigo e se torna apenas o espaço natural onde o invisível floresce. Nos instantes finais, antes de adormecer, quando o corpo já se entrega ao repouso e a mente começa a se dissolver em suavidade, abre-se uma janela rara. É nesse momento entre a vigília e o sono que o subconsciente está mais acessível, pronto para receber novas impressões. Esse é o portal dos 60 segundos, onde a semente da transformação pode ser lançada com simplicidade e profundidade. O primeiro passo é permitir que a respiração encontre um ritmo natural, suave, quase imperceptível. O corpo se aquieta, os músculos relaxam e a mente começa a se recolher. Nesse estado de entrega, a resistência diminui e o campo interior se torna fértil. É como se todo o peso do dia fosse devolvido à terra, deixando espaço aberto para algo novo nascer. O segundo passo é formular uma pergunta intencional que traduza a realidade desejada, mas sem ansiedade, sem cobrança, apenas como uma semente lançada com confiança. Em vez de repetir uma afirmação que pode gerar conflito interno, a pergunta abre espaço para que a mente comece a buscar respostas. Perguntas como é possível que eu esteja atraindo relações saudáveis e harmoniosas tão naturalmente? Ou de que formas a prosperidade já está se revelando em minha vida? Atuam como convites ao subconsciente, que imediatamente inicia sua busca silenciosa. O terceiro passo é simplesmente adormecer, com a sensação de que a resposta já existe, mesmo que você ainda não a perceba. Essa convicção silenciosa é como cobrir a semente com terra fértil. Você não a vê, mas confia no processo de germinação. E é nessa confiança que a mente subconsciente trabalha durante toda a noite, reorganizando impressões, destacando sinais, abrindo caminhos. Ao acordar, algo já terá mudado, ainda que de forma sutil. Talvez um detalhe antes invisível se revele, talvez uma nova ideia surja, talvez pequenas coincidências comecem a se alinhar. Esses sinais não são apenas acaso, são respostas do seu campo interior à pergunta plantada. E quando esse processo se repete, noite após noite, a realidade se transforma, não pela força da insistência, mas pela suavidade de uma intenção semeada no tempo certo. Há uma dor que acompanha silenciosamente muitas pessoas, a de viver em repetição, acordar todos os dias dentro dos mesmos problemas, acreditar que nada realmente muda. Essa dor se torna ainda mais pesada quando os esforços parecem inúteis, como se o destino estivesse fechado. Mas a verdade é que não é o esforço incessante nem fórmulas mágicas que criam a transformação. É o uso sábio e consciente da mente subconsciente, especialmente no instante em que o sono se torna o portal mais fértil para a mudança.
Bruce Lipton nos lembra que as crenças moldam não apenas emoções, mas também a expressão genética e os comportamentos que construímos no cotidiano. Se as crenças antigas são sementes de medo e escassez, a vida floresce nesse padrão. Mas quando novas crenças são introduzidas, o destino também começa a se alterar. Joe Dispenza complementa essa visão, mostrando que ao alterar os estados internos, emoções, identidade, vibração, o campo externo se reorganiza em coerência, refletindo o novo estado assumido. O sono, nesse processo, funciona como um solo fértil. Ele não julga, não resiste, apenas acolhe o que é semeado. E aquilo que você planta nos instantes finais antes de adormecer se transforma em raiz, broto, árvore. Pode parecer simples demais, mas é nesse silêncio, quase imperceptível, que nascem as mudanças mais profundas. Quando você planta uma pergunta viva no coração do sono, não está apenas pensando ou desejando, está entregando ao subconsciente uma instrução que ecoa durante toda a noite. E em apenas 24 horas, os primeiros sinais começam a se revelar, uma nova percepção, um encontro inesperado, uma sensação de leveza, uma pequena coincidência que abre caminho para algo maior. São as respostas silenciosas do universo, mostrando que a semente já começou a germinar. O convite é para experimentar essa entrega hoje mesmo, não como obrigação ou cobrança, mas como um gesto de confiança. Plante sua semente, adormeça em silêncio e permita-se observar com presença os sinais que virão, porque cada noite pode ser o início de uma nova realidade. E talvez o maior segredo de todos seja esse: você não está quebrado, está em transformação. O universo já está escutando o silêncio onde sua nova vida começa a nascer. Essa foi a mensagem de hoje para você. Obrigado por assistir. E não esqueça de conferir se já está inscrito no nosso canal. Como de costume, meu nome é Tiago e essa foi a minha contribuição para a sua jornada rumo à sua melhor versão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.